Bacelar na linha de sucessão. Nesse acordo, o Cláudio Castro se empodera minimamente como articulador de bastidores, como o fiador da chapa da direita à eleição estadual. Com a prisão do Bacelar, essa articulação ela perde um pouco a direção. Então, o campo da direita está desarticulado nesse momento no tocante a candidaturas para a eleição de governador. Olha o Genuíno sem óculos aqui, porque o Genuíno é bonitão. É bonito, meu amigo. Tira os óculos, Genuíno, para a gente ver você sem óculos aqui. Eu botei o óculos para olhar melhor para vocês. Ele quer os óculos para olhar a Maíra. Espera aí, deixa eu aumentar o som do Genuíno aqui. Ficou meio baixo o teu som, Genuíno. O que aconteceu? Tá bom o som? Agora tá melhorou. Então tá bom, ótimo. Um abraço para vocês e bom dia. Bom dia, Zé Genuíno. Bom dia. Eu vou fazer... A questão na extrema-direita do Rio de Janeiro e no Brasil é a degradação dela, né? É uma direita degradada, esculhambada, medíocre, do vale tudo. Violenta, né? Violenta. Um cara disse que tem preço, a candidatura dele tem preço. Eu acho que nós estamos tendo alguns fenômenos de degradação da política. Esse fato do Master é grave. É grave. Né? Eu acho que o Fachin está certo em estabelecer um código de conduta. O ministro Supremo assistiu o final da Libertadores num avião, cujo dono, a gente sabe que esse dono do avião, ele é italiano, foi suplente senador do Espírito Santo, ele é de extrema-direita, ele articulou aqueles fatos, relato no livro O Engenheiro do Caos da Itália. Essas figuras de extrema-direita prosperaram na política, né? Isso aí não dá, tem que... Vamos falar o Genuíno já chegou chegando aqui, é justamente também o tema que a gente tem separado aqui, porque é o tema que está palpitando em Brasília, no Brasil. Eu vou fazer uma última questão para me despedir da Maíra. Eu tenho uma questão, que é para dialogar com uma coisa que escreveram aqui na audiência, sobre as operações. Isso eu acho uma consequência positiva da prisão do Bacelar. Reduz o sex appeal de novas operações e chacinas no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é o momento do Cláudio Castro, da direita no Rio de Janeiro, submergir. Porque qualquer movimentação que eles façam, supostamente, para combater um crime organizado com os quais eles estão sendo acusados de ter envolvimento, vai ser um jogo ruim para eles. Eu ia justamente trazer o comentário aqui da Luciana, que ela diz o seguinte: Cláudio Castro está preparando outra operação de extermínio. A primeira deu certo, ele foi aplaudido até pelos fiéis de uma igreja. Você acha que não, que essa prisão do Bacelar... Eu acho que a primeira deu certo. Vai inibir. Foi a melhor jogada do Cláudio Castro para sair daquela posição ruim que ele estava, e ele conseguiu se alavancar candidato ao Senado, candidatíssimo ao Senado. Mas agora, nesse momento, a menos que ele esteja completamente insano, eu acho que ele não vai fazer mais uma operação, né? Maíra Goulart, fala, Genuíno. Maíra, eu lamento muito que uma deputada estadual do PT tenha votado com a extrema-direita do Rio de Janeiro. Eu lamento muito. Eu acho que o PT podia pedir para ela se desfiliar aí para outro partido. Sim, é uma deputada estadual que era de outro partido, foi prefeita, se eu não me engano, no interior do Rio, e migrou há pouco tempo para o PT. É realmente muito lamentável, mas é lamentável, sabe o que também, Genuíno? O PSD fez uma nota pública, divulgou, dizendo que era a favor da manutenção, da prisão e tudo mais, e 2 deputados votaram a favor da soltura e uma abstenção. Pois é. Não, olha, tem um problema, Maíra. Se a esquerda e a centro-esquerda, diante dessa crise de degradação da política, não assumem um perfil transparente, combativo, eticamente correto, ela se mistura. E a população diz que todos são iguais. Portanto, o PT tem que ter muito cuidado com a sua imagem, com esse inchaço de algumas pessoas que se viram ao PT.
Já teve problema em Maricá, teve problema em algumas alianças da Baixada. Isso é complicado, porque no imaginário popular, isso acaba gerando desgaste. Mayra Goulart, demais, querida. Um beijo para você, bom trabalho, e a gente aguarda o seu artigo. Tchau, tchau, gente. Beijo, Tchau. vou ficar ouvindo vocês. Tá bom, obrigado, Mayra Goulart. Vamos lá com o José Genuíno. Genuíno, realmente acho que o momento é propício o Fachin querer colocar um código de ética. O Toffoli não gostou. Você conhece bem o Toffoli, né? Ele foi assessor da bancada do PT quando eu era da Comissão de Justiça da Câmara, ele assessorava a comissão. Eu tive algumas divergências com ele, porque ele tinha visões de direita, e lamentável, a trajetória do Toffoli é lamentável. Eu não vou falar sobre isso, até porque ele foi meu carrasco na condenação do Supremo. Verdade, tem essa história, eu estava quase esquecendo. Agora, essa questão, quer dizer, é urgente, é muita promiscuidade, né? No STF. Cortaram quantos jantares, quantas recepções. Não dá, né, Genuíno? E subir. Não dá, jantares, recepção, voos, conselhos de empresa. Nós temos que estabelecer regra. O pessoal não pode se filiar a empresas, conselho de empresa. Tem que ter mais cuidado, porque acontece, Conde, que essa classe dominante ela veio do fundo do poço, esses chamados novos ricos, essas facilidades que aparecem, eles acham que são todo-poderosos. E essa cultura, nós não podemos permitir que essa cultura entre na esquerda, não dá. Nós temos que estabelecer muros, nós temos que estabelecer limites para a nossa intervenção política, né? Realmente. Agora, o que você acha que vai ser essa discussão? Quer dizer, você acha que o Fachin vai ter robustez, o presidente do STF, para implementar um código de ética dentro do STF? Como é quais são as consequências políticas desse processo, na sua visão? Eu acho que, na medida em que o STF está alcançando um protagonismo muito grande no julgamento dos golpistas, no julgamento das emendas impositivas, sem transparência, e nessa ofensiva para combater o crime organizado, é muito difícil os membros do Supremo terem práticas condenáveis, como essa de viajar de avião, os escritórios de advogados, cujas esposas dos ministros administram esses escritórios, os congressos que são realizados. Eu acho que vai criar uma situação tal que não tem outra saída a não ser o STF cortar na própria carne. Eu estou avaliando assim. É a mesma coisa que o Congresso já foi para o fundo do poço, com a maneira como ele está conduzindo esses temas. Chega uma hora que bate no teto, o desgaste chega um momento que o copo vira. Então, no meu modo de entender, quando essa questão apareceu, há alguns anos atrás, por que tem uma comissão de ética da Presidência da República que avalia comportamentos, avalia atitudes? Sem cair no moralismo punitivista, eu acho que deve se estabelecer regras democráticas e republicanas para quem exerce cargo na chefia dos poderes. Vale para o parlamento, para o executivo, ministro do executivo, vale para ministro do Supremo. Porque se nós... E vale também, Conde, para a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, porque se esses órgãos de controle e fiscalização não olham para si próprio para prestar conta à sociedade, você cria um espírito de casta. Você sabe que esse espírito de casta, na história do Brasil, vem daquela famosa frase, os homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os que vinham da oligarquia, latifundiários, engenho de açúcar, colônia portuguesa. E essa ideia dos homens de bem, né, acabou influenciando a oligarquia que tem seus privilégios.
Você está vendo aí notícias de super salários, de alta burocracia do Estado. Isso tem que ser... Não dá para a gente ter o salário mínimo que tem, não dá para a gente ter as carências da educação, na saúde, não dá para a gente conviver com essa... Dizer, vamos dar transparência para o BPC e a farra dos altos salários, dos privilégios, das viagens, continuar acontecendo. Eu acho que o Brasil exige, o Brasil clama por uma política radicalmente democrática. Eu acho que nós estamos meio no fundo... Desculpa te interromper, querido, mas esse debate pode ser levado para o debate eleitoral do ano que vem. Quer dizer, eu acho que a população está cansada de ver super salário, né? Claro, privilégio, super salário. Porque, veja bem, Conde, qual é o problema sério da crise da política? É a falta da discussão sobre a esperança, sobre o futuro, sobre a utopia, sobre uma alternativa radicalmente transformadora. Não dá para a gente ficar nesse status quo enfeitando o bolo da elite. Nós não podemos enfeitar o bolo da elite. Nós temos que fazer um projeto que resgate a esperança, resgate a ideia de futuro. Porque o futuro do país foi aprisionado pela ideia do lucro, da financiarização, teto de gasto, vale tudo, pela extrema-direita no Congresso. Eles capturaram o futuro. Então, nós temos que libertar o futuro. Eu sou contra fazer uma discussão moralista. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão democrática de um programa de reforma das instituições. Nós temos que ter uma reforma política eleitoral, porque com emendas impositivas, como o Lula falou, que sequestra o orçamento, não dá para ter governabilidade. Por outro lado, o Poder Judiciário ele tem que fazer uma espécie de reforma na própria carne. Olha os fatos que vão vir à tona com a Lava Jato do Moro. Olha os fatos que estão vindo à tona com essas viagens. Isso tudo tem que ser analisado. Não podemos ter caixa preta. E eu acho que o PT tem que ter uma posição muito clara sobre isso. Por exemplo, e aí ele tem que, às vezes, cortar na própria carne. Não dá para ter uma deputada estadual que vota da maneira que votou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso, quando chegar na eleição, eles vão pegar esse fato e dizer que o PT é igual aos outros. Como é que você vai se diferenciar e ganhar corações e mente para um projeto transformador? José Genuíno, aqui no Giro das 11, eu quero perguntar para você, Genuíno, do Gilmar Mendes, mas antes, eu queria que você lembrasse, tem um episódio teu com o Gilmar e a esposa dele, né, a Guiomar, que, aliás, eles estão se separando, nesse momento se separaram, anunciaram a separação. Não tem um episódio teu que a Guiomar te ajudou? Tem, aliás, a filha da Guiomar. A filha da Guiomar? A filha da Guiomar, enteada do Gilmar Mendes. Eu conheço a Guiomar, tenho o maior respeito por ela. E sobre o Gilmar, ele foi muito duro, ele foi muito carrasco no julgamento do Mensalão contra mim. Então, eu me reservo o direito de não falar. Uhum. Agora, a filha da Guiomar, ela foi uma pessoa importante até para salvar a minha vida, porque ela pediu ao médico da Papuda que fizesse o exame de corpo de delito. Com base naquele exame de corpo de delito, eu não podia me alimentar com a comida da Papuda, porque vitamina K desregula o sangue. Aí eu tinha que, ou eu ia ficar em prisão domiciliar, ou então, ao voltar para a Papuda, que aconteceu, eu cumpri pena também na Papuda, tinha que ser com dieta. E foi a partir de uma sugestão dela, da filha da Guiomar, para o médico da Papuda, que era um jovem médico, que solicitou ao relator, que também é uma figura que eu não falo o nome, que faz mal, o relator do Mensalão, ele chegou às mãos dele o relatório, aliás, 2 relatórios, o relatório do IML sobre o aneurisma da aorta e o relatório do grande médico Geniberto Campos. O Geniberto está hoje debilitado de saúde, mas ele fez um relatório dizendo ele teve aneurisma da aorta, ele mostrando como eu não podia ficar com aquele tipo de alimentação, porque havia ou embolia pulmonar ou sangramento. Então, foram pessoas que foram humanas,
naquele tratamento, e esse foi o fato da filha da Guiomar. Eu nem sei o nome dela, nunca vi. Enteada do Gilmar Mendes. Aliás, a Guiomar me falou comigo 2 vezes por telefone, muito afetiva, muito solidária. É uma pessoa que eu tenho. Ela era muito amiga da dona Marisa, né? Da Marisa Letícia. É o que a gente sabe. Agora, voltando para o STF, a gente defende, é evidente, né? Quem é democrático nesse país defende um Supremo, mas a gente defende um Supremo que tenha compromisso, né? Que tenha bom senso, enfim, que respeite a Constituição e defenda a Constituição. É diferente da direita que quer eliminar, empichar e tudo mais. Mas a gente precisa cobrar. E a verdade é que o Supremo, desde a prisão do Lula, desde o seu caso, Genuíno, ele tem sido hesitante, tem sido... a exceção do trabalho que o Alexandre de Moraes desempenha, falando aqui a grosso modo, está em dívida com a sociedade brasileira ou não? Tá, eu acho que em parte está. Primeiro porque quando começou a ofensiva da criminalização da política, o Supremo abençoou a criminalização da política, Mensalão, Lava Jato. Quando tiraram a roupa da Lava Jato, através do Intercept, aí não dava para sustentar, porque o Supremo preza a legitimidade do Poder Judiciário. E a legitimidade estava profundamente afetada. E outra coisa, quando entra temas sociais no Supremo, predominam posições conservadoras. Veja a pejotização, a questão da precarização das relações de trabalho. Essa discussão sobre o marco temporal, Cone, é um absurdo. Sim. Voltar a discutir o marco temporal, que foi uma questão resolvida na Constituição de 88, por pressão do agronegócio, por pressão dos grandes proprietários de terra. Por outro lado, eu acho que o Supremo, às vezes, ele tem decisões contraditórias. Tem que ter uma linha de coerência. Por exemplo, a prisão em segunda instância. O Supremo chegou a advogar a prisão em segunda instância, que contraria o artigo 5º da Constituição. Sentença transitada e julgada, mas permitiu prisão em segunda instância. Depois teve uma revisão dessa questão. Outra coisa, o Supremo, eu acho que ele tem... o Supremo é um poder contramajoritário. Como contramajoritário, ele não pode ficar fazendo política com a opinião pública. Ele tem que agir de acordo com a Constituição, com os valores da democracia, com uma concepção de direitos, tá certo? Num projeto civilizatório do país. Então, eu acho que o Supremo deve ainda, sim. Por exemplo, o órgão de controle do Supremo é muito corporativo, que é o Conselho Nacional de Justiça, assim como o órgão de controle do Ministério Público, que é corporativo. Por exemplo, a minha crítica, eu acho que o relatório do Gilmar tem muitos pontos positivos. A minha única divergência é o poder que ele dá ao Procurador-Geral da República, a uma pessoa. Eu acho que o relatório que está sendo apresentado pelo senador do Maranhão, o Everton, né? Eu acho que é mais equilibrado, porque permite que o cidadão se manifeste no impeachment com determinado número de assinatura, estabelece prazo para julgar, equaciona o quórum, não pode ser quórum simples, tem que ser quórum qualificado. Eu acho que é mais equilibrado. Agora, o Everton, ele propõe também 54 senadores? Exatamente, é o quórum de 2/3, é correto. Você não pode, o quórum você não pode banalizar, senão você vira, o impeachment vira moeda de troca. Olha o que fizeram contra a Dilma. Depois ela é inocentada. Mesmo a maneira como a gente fez o impeachment do Collor teve falhas, e eu estava lá. E aí depois o Supremo... Eu acho que o impeachment contra o presidente também precisa ser revisto, né? Precisa ser revisto. Aliás, a Lei 1.079 de 50, 1.079 de 50, é também para crime de responsabilidade contra o presidente. Aí ajustar essa questão, tá certo? Porque então, não pode ser uma moeda... A relação dos poderes não pode ser uma moeda de troca. Qual é o problema que nós estamos vivendo? A ordem constitucional de 88 está se exaurindo
a partir do golpe de 2016, a ordem constitucional, o papel dos poderes e a relação entre os poderes. Está batendo no teto. Tá certo? O parlamento quer enfraquecer o presidente da República com as emendas impositivas. O Supremo adquire um protagonismo que tem que ser reavaliado. E o Senado tenta fazer a vingança. Essa relação está congestionada, no meu modo de entender. Então, eu acho que é necessário uma ampla reforma institucional do papel dos poderes e a relação dos poderes. Por exemplo, a PGR. Não dá para dar tanto poder à PGR. Quem é que não se lembra dos procuradores gerais que atuaram no Brasil? Né? Quem não se lembra do que eles fizeram? Janot, Antônio Fernandes. O Aras que engavetou. O Aras, Janot. Aí veio depois, antes dele, Antônio Fernandes, que foi o proponente da criminalização com o mensalão. Depois veio o sucessor dele, né? E fez aquele espetáculo com a criminalização da política. E o Ministério Público, ele usa o conceito de direitos difusos para ter muita flexibilidade em ação penal. Aquela ideia que teve no começo do Ministério Público de defender a população vulnerável, a população dos povos originários, a população da luta camponesa, eles foram para ser figuras de destaque. Eles gostam de ação penal porque dá mídia, dá personalidade, dá, vamos dizer assim, força política. Então, isso tudo tem que ser reavaliado, no meu modo de entender. O Senado está colocando hoje na CCJ a tramitação, vai votar logo mais, das novas regras para impeachment de ministros do STF. Se o Senado aprovar e depois votar no pleno, no plenário, né, prevalece a medida do Legislativo para essa matéria? Claro, porque é uma emenda constitucional. Como é uma emenda constitucional, prevalece em relação à decisão que até o momento é monocrática, ou mesmo do coletivo, do pleno do Supremo. Daí o que o Gilmar propôs cai. É uma emenda constitucional. Tem muitas questões que o Gilmar propôs que está dentro do relatório do senador Everton. Sim. E agora, ao mesmo tempo, veja bem aqui o ponto que nós estamos. Numa matéria constitucional, devia haver um diálogo entre o Supremo e o Senado. Não pode haver uma queda de braço. A queda de braço para ver quem o Lula indica para ministro do Supremo. A queda de braço para tirar a ideia de impeachment do ministro do Supremo da campanha eleitoral de 2026. Então, os poderes estão fazendo queda de braço. Isso não é bom. Eu acho que devia haver um diálogo de alto nível entre o Senado e os ministros e o presidente do Supremo ou o decano do Supremo, fazer uma coisa mais razoável. A gente está numa crise de poderes, ela é real, não é? É real, é do papel dos poderes e da relação entre os poderes. Aí você tem uma reação do Supremo, que eu vi hoje, em relação à proposta do Fachin de ter um código de ética. Tá? É necessário ter um código de ética. Como é que são esses escritórios de grandes advogados no Brasil? Como é que é a relação com eventos e com o Supremo? Como é que são as regalias que são oferecidas a ministro Supremo? E outra coisa, eu sempre me opus a esse protagonismo espetacular dos ministros do Supremo. Opina sobre qualquer coisa. Entendeu? Então, até algumas reclamações que a direita está fazendo que a gente tem que discutir seriamente. Por exemplo, eu acho que decisões monocráticas só em situações limite, que são os direitos e cláusulas pétreas. Em situações limite, que se não tomar a decisão, o prejuízo é muito grande. Agora, quando isso vira regra, aí pede vista para virar regra, pede vista para postergar, isso tem que ser melhor analisado. Agora, sem a ideia de queda de braço. Fazer uma espécie de acordo político transparente sobre a relação dos poderes. Porque a ideia dos poderes da República, produto da Constituição de 88,
esta relação está fragmentada, está Genuíno, trincada. eu quero mostrar uma imagem aqui para a nossa comunidade. A gente está fazendo a festa do Prerrogativas, e aí eu me deparei com essa foto sua aqui, tão linda, Genuíno. Você no evento em homenagem ao Luiz Fernando Pacheco. Você colocou as flores ali. Foi nessa esquina, né? No poste Foi da Rua nessa Maranhão. esquina que ele foi assassinado, né? Foi assassinado. E eu fiz essa manifestação porque o Luiz Fernando, além de advogado, era um grande amigo, amigo. E um advogado corajoso, muito corajoso. Sim, corajoso. Ele inclusive, eu peguei uma cena dele com aquele que você não quer dizer o nome, eu também não vou dizer em respeito a você, Genuíno, ex-ministro do STF, né? E que expulsou o Luiz Fernando Pacheco do plenário. Você se lembra disso? Expulsou ele do plenário, da tribuna, e abriu processo contra ele, que não deu em nada. Não deu em nada. Olha essa imagem linda do Genuíno aqui. Eu fiquei muito comovido com tudo que eu vi e o quanto o Luiz Fernando Pacheco era querido realmente por todos os pares, enfim, muito respeitado, e a amizade que vocês tinham também, né, Genuíno? Ele te defendeu e com ele defendeu em momentos cruciais. Aliás, ele foi fundamental na minha transferência para Brasília, que eu não podia viajar de avião, tinha que ter certas cautelas. Ele foi em seguida, portanto, uma pessoa querida. Quando você tem uma relação política ou jurídica com pessoas, você se relaciona com alma, se relaciona com gente, se relaciona com espírito. Não é com coisas, se relaciona com causas. Eu acho que eu aprendi muito isso com o Luiz Fernando, inclusive porque ele foi do escritório muito famoso do Márcio Tomás Basto, né? A gente trabalhou junto com ele, com a Sônia Hall, com Dora Cavalcante, não? Dora Cavalcante também, né? Dora Cavalcante. Portanto, foi uma experiência muito rica. E essa experiência rica, é interessante, o Luiz Fernando às vezes falava para mim, olha, eu acho que o advogado advoga para as pessoas que estão precisando de defesa, mas a gente escolhe também. A gente escolhe quem vai defender, né? É tão bom falar com o Genuíno. E você sabe, eu tô me lembrando, assim, por associação livre, as boas notícias que se multiplicam nesse momento do Brasil. Acho que 2026 também vai ser um ano, se bem que esse caso do Banco Master pode trazer um processo turbulento e acho que já trouxe. De qualquer maneira também, né, o Genuíno? E a famosa refit, né? A famosa refit. Mas, assim, mais uma vez o Toffoli, né? Trazer a investigação, botar sigilo absoluto na investigação do Banco Master. Quer dizer, as pessoas estão ali falando, meu Deus, o que está acontecendo, né? Polícia Federal fazendo um excelente trabalho, aí vem lá o Toffoli e faz isso. Aí a Polícia Federal fez um excelente trabalho ao prender o Bacelar, e aí vem a Assembleia Legislativa e vota para libertá-lo. Também. Olha como isso é grave. Agora, eu acho, viu, o Brasil que quer futuro, o Brasil que quer esperança, o Brasil que quer sonho, eu acho que ele vai predominar em 2026. Eu sou otimista pelo que está acontecendo no micro e no macro. As pessoas estão querendo melhorar a vida, estão querendo uma democracia efetiva, estão querendo soberania, estão querendo a pauta popular, por exemplo, jornada, a questão do emprego, a questão do salário mínimo, a questão de melhorar a educação e a saúde, o meio ambiente, esse caos da segurança pública. A gente tem que ter um compromisso muito profundo com o futuro desse país, para a gente poder proclamar aquilo que o Paulo Freire falava, o verbo esperançar. Quando a política não produz utopia e sonho, ela fica coisificada só em interesse imediatista, né? Olha só, o Edson Antunes está aqui no bate-papo, está dizendo: o mercado e a elite não querem o bolsonarismo na presidência, fato, a gente tem percebido isso realmente. O Arthur Rezende pergunta: qual a análise do Genuíno sobre a política fluminense? Bacelar, Paz, Benedita, o que será de nós aqui nesse estado do Rio? E antes de você responder, Genuíno, a Tereza Cristina está dizendo aqui: código de ética sem previsão, como é que é?
punição é imprestável. Não entendi direito aqui, que falhou aqui, acho que o teclado da nossa internauta. Mas vamos responder o Arthur Rezende. Olha, eu acho que a grande liderança que nós temos no Rio de Janeiro é a Benedita. A Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, é a única que exerceu o cargo de governador e não sofreu denúncia ou impeachment. Benedita. A Benedita é uma grande liderança, ela pode ser candidata ao Senado e nós podemos eleger a Bené como senadora. Eu conheci a Bené desde a Constituinte, na luta em defesa do povo negro, em defesa das mulheres. Eu acho que é uma liderança. E o PT tem que se diferenciar das práticas políticas do prefeito de Maricá. Não dá. O PT do Rio de Janeiro tem que passar por uma espécie de reforma política, né? Não dá para continuar... Com todo respeito, assim, porque eu sei que ele está presente, algumas pessoas gostam dele, mas ele está no partido errado, né, Júnior? Não parece isso? Declarações que ele faz, atitudes que ele toma, ele está no partido errado. Eu me preocupo muito com essa descaracterização do PT, com esse inchaço do PT. Eu acho que ele tem que manter um certo perfil, uma certa identidade. Esse eleitoralismo, aliança de qualquer jeito, isso não é o caminho mais adequado para o partido de esquerda. A esquerda, Conde, tem que recuperar a sua dignidade política, as suas bandeiras. Você pode até lutar por reforma, mas se você não tiver uma visão estratégica do futuro, qual o futuro que nós queremos? Qual o futuro para o povo brasileiro? Que reforma nós defendemos? A gente tem que ser mais coerente, radical. Eu sou contra o capitalismo, eu sou socialista. Eu quero lutar contra esse sistema que está aí, porque é da natureza do sistema isso que está aí. A mão invisível do mercado, a financiarização, né? Teto de gastos, aí vai por aí afora. Olha a maneira como é a segurança. A segurança é para matar o povo pobre e livrar a cúpula de cima. E livrar e tirar da cadeia o Borcaro, na hora, né? Na hora. Tirou na hora. O Borcaro e o pessoal estava junto com ele na negociação do BRB, tirou na hora, né? Imagina aí o que o Borcaro está fazendo nessa altura. Aí aparece um presente de 4 milhões. Parece da imprensa um presente. Quem é que tem condições de dar um presente de 4 milhões? Essa burguesia brasileira parece que não tem limite, não tem cerimônia, não tem compostura. Deixa eu vamos receber aqui com todo carinho o Mauri Cruz. Querido Mauri, obrigado. O Mauri vai falar das questões envolvendo a CNH nesse momento. Foi presidente do Detran do Rio Grande do Sul, do governo Olívio Dutra, consultor da União Europeia, conselheiro do Conselho Nacional de Saúde, ele é advogado, professor de pós-graduação, enfim, uma figura adorável, querido Mauri. Há muito tempo que eu queria te ver. Bem-vindo. Quanto tempo, né? E aí, Genuíno, bom dia, Conde. Fizemos aquele grande debate com o Genuíno, né? Há uns 4 anos atrás e tal. E muito bom estar aqui contigo e debatendo esse tema. E acho que o Genuíno deu um gancho maravilhoso, né? Porque a crítica que a gente tem feito a esse oba-oba da CNH, divulgada pelo ministro dos Transportes, aí, o Renan Filho, tem muito a ver com esse debate ideológico que o Genuíno nos traz, da gente não perder a nossa essência. Do ponto de vista político eleitoral, a medida é maravilhosa, né, Conde? Agora, do ponto de vista de política pública, né, da defesa da vida, né, de um trânsito organizado, e me parece que nós estamos meio na contramão aí. Então, a ideia de repercutir um pouco esse debate e trazer um debate mais político-ideológico, que eu acho que meio que o negócio ficou escondido aí, e aqui a gente acha que tem uma oportunidade boa para fazer esse debate. Aliás, Mauri, a regulamentação dos serviços públicos que se relaciona com a sociedade, com princípios civilizatórios, de cidadania, de defesa da vida, é algo importante. Esse vale tudo que a mão do mercado produziu, esse individualismo canibalesco, esse aproveitamento de facilidade, cada um querendo subir nas costas do outro, eu acho que nós temos que criar uma cultura civilizatória democrática, uma cultura humana, uma cultura de... Por exemplo, as relações sociais foram capturadas pelo neoliberalismo. As relações, tudo é individual.
Nós temos que recuperar o papel das relações sociais, o papel do coletivo, o papel das comunidades. A vida coletiva é mais civilizada, é melhor. Essa guerra de um contra todos e todos contra um vai levando ao extermínio. Olha o que está acontecendo em vários países fora do nosso território. O vale tudo não dá. E, Genuíno, uma pegada, eu até estou para escrever, porque, claro, eu entrei muito nesse debate mais técnico da resolução, né? E claro, com cuidado, porque, afinal de contas, o governo, né, o nosso governo, né, defende a proposta, está apresentando a proposta para a sociedade, embora a gente saiba que a proposta é encampada pelo ministro dos Transportes, o Renan. E ele apresenta como elemento central 2 fatos: o custo da CNH, certo? E olha só, aí, Genuíno, discutindo... o mantra é baratear a CNH, só que com isso ele tira uma parte dos serviços, que é a educação no trânsito, que é as aulas teóricas, e reduz as aulas práticas. Então, na prática, ele não está barateando nada, certo? Ele está tirando algo que é necessário, certo? E que era pago pelo cidadão, e esse cidadão pobre, que ele diz que vai beneficiar, vai ter uma CNH, mas sem a formação necessária. E a grande maioria, o próprio discurso do Ministério, do ministro e tal, são futuros condutores, né, de aplicativos, certo? Que vão acessar os aplicativos e vão usar isso através da moto. Ou seja, nós estamos criando uma falsa ideia de gerar trabalho e botando num nível de insegurança, né, da vida das pessoas um número muito grande de jovens, né, sem a necessária formação. Então, eu acho que aqui é o elemento-chave. Mauri, querido, a gente vai discutir com muita profundidade isso no próximo bloco aqui. Deixa eu liberar o Genuíno. Genuíno, querido, brigadíssimo. Um grande abraço, Conde. Um grande abraço para você. Um grande abraço, Mauri. É muito bom falar contigo, Conde. Aliás, eu tenho andado por aí, Conde, e as pessoas comentam as minhas entrevistas para o Conde do 247. Um grande abraço, Conde. Valeu. Abraço, Genuíno. Tá aí, tamo juntos.